Eu acho que vocês vão dizer que eu tô roubando o conteúdo do Gabinauta. Só que não. E sim, eu ainda tenho mais uma saga dele para reagir. E hoje vamos superar a saga Kung Fu Panda. Que eu espero que sejam uma das melhores sagas. Porque Kung Fu Panda, assim, não vou comparar Kung Fu Panda com Hotel Transilvânia. É ofender Kung Fu Panda, porque, pelo amor de Deus, né? Temos um senso aqui. Só que vamos pro vídeo logo, antes que eu acabe falando muita bosta. Eu gosto Vocês pediram e hoje vamos finalmente iniciar a saga do Kung Fu Panda. Essa é aquela franquia que eu sinto de verdade que é muito subestimada pelo simples fato de não ser da Disney. É bem verdade que Kung Fu Panda tem uma legião. Ele e... como é que é o nome? Como Treinar Seu Dragão são muito subestimados pra caralho. São muito subestimados esses dois. De fãs. Mas tirando as pessoas que gostam mesmo da franquia, a sensação que fica é que muitas pessoas enxergam Kung Fu Panda apenas como um filme básico de artes marciais que tem um panda para crianças. Enquanto que, na verdade, é bem mais do que isso, pelo menos o primeiro. E inspirado em filmes do gênero wuxia do cinema chinês, Kung Fu Panda começou a ser produzido em 2004. Houve uma extensa pesquisa no gênero para encontrar a verdadeira identidade. Mas Kung Fu Panda não foi lançado só lá para 2008, por aí? Que esse filme precisava ter. Tinha que ser uma paródia, algo mais sério, e no final os envolvidos entenderam que paródia poderia não funcionar, e até mesmo ser desrespeitoso com a própria cultura chinesa. E assim foi decidido fazer um filme wuxia de comédia. E a pesquisa para poder fazer o Kung Fu Panda 1 não ficou apenas no cinema chinês, mas também foi realizada uma extensa pesquisa sobre a cultura chinesa. O objetivo dos diretores era recriar um filme que realmente parecesse um conto chinês, misturando elementos do cinema ocidental. E claro, não podemos nos esquecer que Kung Fu Panda ainda é um filme infantil, para um público-alvo infantil, feito por um estúdio de animação dos Estados Unidos. E até por isso existia um certo receio de que o filme poderia se apropriar de elementos da cultura chinesa e até desrespeitá-la. Todo cuidado foi pouco, mas olha, o resultado final não poderia ser melhor. Porque Kung Fu... uma xenofobia aí, mas Kung Fu Panda é bom demais, caralho. Respeitou demais a cultura chinesa. Panda não foi só um sucesso de bilheteria nos Estados Unidos, mas também na China, sendo um fenômeno cultural, algo muito raro de se acontecer no mercado chinês naquela época. E vocês sabem o quanto que é difícil conseguir emplacar um filme dos Estados Unidos sobre a cultura chinesa e fazer sucesso na própria China. Isso é algo muito difícil. Alguns diriam até que era impossível fazer isso. Mas estava lá Kung Fu Panda e ele fez isso. Então, no vídeo de hoje, a gente vai passar a limpo Kung Fu Panda 1. Entender os arcos dos personagens, o que deu certo, onde eles se inspiraram na cultura chinesa. E eu vou tentar explicar aqui por que eu acho que Kung Fu Panda é bem mais do que um simples filme de animação para criança. Muito bem, esse é o início da saga de Kung Fu Panda. Vamos lá. O filme começa com uma linda animação em 2D, mostrando o grande sonho do nosso protagonista. Muito massa que todo início do filme do Kung Fu Panda tem essa animação em 2D. É uma não sei se sabe a palavra. O Po. Ele quer ser uma lenda, um herói temido e respeitado pelos seus amigos. Ao mesmo tempo, a abertura serve para estabelecer que esse filme vai beber e muito de influências chinesas. E não só de filmes, mas também da literatura e do folclore chinês. Uma outra coisa importante aqui são os diálogos, porque eles são inspirados em contos orientais, mas eles também revelam o lado mais cômico do filme. E que de certa forma até brinca um pouco com esse gênero e o jogo de palavras que geralmente a gente costuma ver nesse tipo de filme.
E essa abertura aqui já é ótima, estabelece muito bem o que o filme quer fazer, do que ele está se inspirando e qual que vai ser o grande sonho do Po. Esse, na verdade, é um manual de como fazer uma abertura bem feita. Existem vários checklists ali que você vai preenchendo e o Kung Fu Panda preenche todos eles muito bem. Po acorda pelo seu pai adotivo, o Sr. Ping. E de cara o filme mostra que o Po é um panda normal, aparentemente sem nenhuma habilidade que o destaque. Mas ele tem um grande coração e quer seguir o seu Cinco Furiosos são foda demais, principalmente a Tigresa, é a mais foda. sonho. O problema é que o seu pai espera que o seu filho assuma a loja de macarrão da família, que vem passada por gerações e gerações. Ele nem é filho dele, como é que ele vai usar tudo isso, um ganso, pato, sei lá o que diabo é isso. Aí vai lá, pum, dá suma. Isso ficaria estranho, ficaria muito estranho. Todos temos nosso lugar neste mundo. O meu é aqui. O filme segue o manual clássico da jornada de herói, apresentando o nosso protagonista, o Po, com um cara legal, com grandes sonhos, porque esse é o jeito mais fácil de conseguir uma identificação com o público-alvo do filme, que no caso são crianças, um público infanto-juvenil, que está quase virando adolescente. O Po é um personagem que se sente preso pelo legado da sua família. O seu pai quer que ele assuma a loja de macarrão. E ele fica super feliz quando vê que o Po fala sobre macarrão e a loja. O Po tem tanto medo de confrontar o seu pai que ele até mente sobre o seu sonho, dizendo que o sonho que ele teve na última noite foi envolvendo o macarrão. Isso aqui é um típico conflito geracional que ocorre em toda a família. O Po não quer decepcionar o seu pai, mas ele também quer se sentir livre para poder fazer o que ele quer. E esse é um tipo de conflito. Esse lance dele ser um filho adotivo é bom demais esse lance. Porque tipo, vocês entenderam. Que a gente já viu diversas vezes isso acontecer no cinema, em animações, só que um dos grandes destaques desse filme do Kung Fu Panda é justamente porque eles estão se inspirando na própria cultura chinesa. E esse tipo de conflito geracional é muito frequente na cultura chinesa. Você poderia pensar que os chineses não iriam gostar de ver sua cultura sendo representada num filme de comédia americano, mas é justamente o contrário. O filme foi abraçado totalmente pela China, e eu tenho certeza que um dos motivos desse sucesso é o próprio protagonista Po, porque ele representa muito bem os dilemas que uma geração inteira da China já sofreu, que é justamente essa relação da tradição familiar, que é de manter o restaurante da família, ou então seguindo a vida adulta buscando um emprego que tem a aprovação dos pais. E isso entra em conflito com o sonho do indivíduo, que nem sempre quer seguir as expectativas de seus pais. Então, nesse ponto, mesmo que o Kung Fu Panda se sustente numa jornada clássica de herói, quando você começa a analisar por que eles fizeram isso desse jeito, por que o personagem tem essa motivação, por que o pai é desse jeito, você começa a ver muito mais camadas para esse filme. De repente, não é só sobre a jornada de herói, é sobre um conflito geracional que um país inteiro já viveu e que vive até hoje. E com isso, cortando... Comunismo. Vamos pro topo da montanha que o Po tanto sonha em ir. Os Cinco Furiosos estão lá, atacando o mestre Shifu, e falham no teste da surpresa. Aqui já vale destacar esse aperitivo de cenas de ação que esse filme tem. Dura segundos, mas você já vê que vai ser especial. Esse filme ele foi lançado em 2008. Considerando que a primeira grande animação de cinema em CGI foi Toy Story, do Toy Story até o Kung Fu Panda, a gente teve muitos outros filmes grandes de animação desse tipo, mas simplesmente a gente nunca tinha tido um filme de CGI com cenas de ação como esse filme vai ter. Melhores cenas de ação do mundo. Essas cenas de ação são muito boas. Tipo, tem aquela... Nossa, cena muito nada a ver. Não, mas a melhor cena pra mim é a cena com o Tai Lung na prisão. Aquela cena é foda demais. Ele destruindo, ele matando o policial, tudo é foda demais, cara. Imagina uma criança de 11 anos que gosta de Dragon Ball assistindo um negócio desse. Eu não vou falar nada. No cinema. Não teve como, gente. Isso foi revolucionário. É óbvio que você pode pegar exemplos de animações japonesas. Ah, Princesa Mononoke. Ok, mas são animes em 2D. Em CG, esse tipo de animação,
eu sinceramente nunca tinha visto nessa escala. O mestre Shifu é chamado pelo grande mestre Oogway, que é essa tartaruga legal aqui. Ele teve uma visão de que um grande mal voltará, um tigre chamado Tai Lung. A mera citação ao nome do vilão deixa Shifu arrepiado, que pede imediatamente para reforçar a segurança onde Tai Lung está preso. O grande mestre tartaruga está tranquilo e diz que tá na hora deles irem atrás de um novo dragão guerreiro. O que a edição sabiamente corta para mostrar o Paul empolgadérrimo ao descobrir que a cidade vai começar um concurso para escolher o novo dragão guerreiro. Checklist da jornada de herói preenchido. Cara, um dos motivos de eu gostar tanto desse filme é como que ele consegue me deixar empolgado com um monte de clichê da jornada de herói. O filme começa com o herói tendo um sonho, que ele vai ser um grande guerreiro, alguma coisa assim. Só que aí o sonho é muito maneiro. Ele tem um conflito geracional com o pai, mas é um conflito geracional que tem camadas. Tem um torneio de artes marciais que ele quer ver ou assistir. Mas daí esse torneio é com 5 furiosos, não tem como ficar empolgado com todas essas coisas. Nesse roteiro, é óbvio que o povo vai ser o dragão guerreiro, mas isso não quer dizer que a jornada para ele se tornar esse dragão guerreiro não vai ser menos divertida. Pelo contrário, e isso bate totalmente de acordo com uma das grandes inspirações que essa história vai ter, que é a fundamentação dessa história na filosofia taoísta. E uma outra coisa que eu acho muito legal do personagem Po é que ele não quer se candidatar para ser o dragão guerreiro, ele só quer presenciar. Ele só quer ver os 5 furiosos em ação. As lutas legais. É claro que no fundo o sonho dele é realmente ser um desses guerreiros que vai lutar no torneio de artes marciais, mas ele se contenta em só assistir. Sabe, é quando você é uma criança e sonha em ser um astronauta. Convenhamos, né? A gente não vai ser astronauta e a gente já ficaria satisfeito em ver uma decolagem de uma espaçonave. Parece uma coisa pequena, mas eu acho que isso torna o Paul um personagem muito mais relacionável do que, por exemplo, quando você começa a ver um filme que o protagonista também está passando por uma jornada de herói, mas ele é o cara que sabe tudo, ele sabe tudo sobre ciência, ele é o mais inteligente, ele tem alguma coisa que o destaca perante os outros. E o Po não, ele não tem nada que realmente chame a atenção. O Po só tem o coração dele. E uma outra coisa legal é que o Po precisa encontrar uma maneira de não decepcionar o seu pai no meio desse caminho, justamente por causa da loja de macarrão. Até por isso, a sacada da história dele ter que levar um pedaço da loja de macarrão com ele é uma parada muito interessante, porque é realmente ele tendo que carregar o conflito nas costas. Até que ele chega num grande obstáculo, que no caso são as escadas, e ele precisa escolher, e ele deixa, entre aspas, o legado da família. É que ele ia subir com um carro de macarrão. Então ele não ia. Então ele tinha 2 escolhas: de ir pro legado da família adotiva dele ou ver o sonho dele. Loja de macarrão atrás, enquanto que ele sobe para buscar o seu sonho. E finalmente chegamos no festival que vai escolher o novo dragão guerreiro. Um torneio acontece entre os 5 furiosos para definir o escolhido, mas o Po perde o espetáculo por chegar um pouquinho atrasado. Coitado, ele não tem 1 minuto de paz. Desesperado, Po tenta entrar no palácio, mas é então confrontado pelo seu pai, que fica sem entender por que ele não está vendendo comida ali. Finalmente, Po vence o seu medo e admite que gosta de Kung Fu pro seu pai, algo que ele o desencoraja e pede para voltar para a loja. Só que quis o destino que Po estivesse no festival, e o seu foguete explode, o fazendo cair diretamente na arena. Quis o destino, quis o roteiro, né? Óbvio que ele sobrevive, e é nesse momento que o mestre Oogway surpreende a todos, dizendo que o Po é o novo dragão guerreiro. Vocês acham que piscina de criança... E aqui você pode argumentar que é um pouco conveniente demais o roteirista fazer com que ele seja o escolhido para ser o dragão guerreiro. Ele é o protagonista, então é óbvio que ele vai ser o dragão guerreiro. E ok, eu não vou dizer que não é conveniente, porque sim, é conveniente, mas tem todo um motivo dele ser escolhido o dragão guerreiro que bate diretamente com o próprio taoísmo.
e que vai servir de lição pros 5 Furiosos e também pro Mestre Shifu, e não só pro Po. É uma conveniência? É, mas é uma conveniência que vai estar amarrada diretamente com os temas que essa história quer dizer. E uma conveniência que se inspira diretamente numa filosofia que também é base para muitas outras histórias do próprio folclore chinês. É por isso que eu não vejo isso como problema. Na verdade, é o oposto, é um grande elogio que eu posso fazer, porque é uma forma do filme conseguir encontrar a sua identidade no meio da jornada de herói. Enquanto isso, o mensageiro do Mestre Shifu chega até a prisão Shogun. Esse é o local onde o Tai Lung está preso. E podemos ver que essa prisão é barra pesada mesmo. A apresentação do Tai Lung é ótima. A direção, storyboard e fotografia se esforçam ao máximo para que visualmente Tai Lung passe respeito, mesmo com ele estando nessa posição de submissão. Além disso, o filme solta um diálogo provocando Tai Lung sobre o novo dragão guerreiro. Esse pequeno diálogo do pessoal provocando ele sobre ser dragão guerreiro acaba sendo muito importante, porque essa é uma das bases que vai gerar a grande frustração que o Tai Lung tem em relação ao Mestre Shifu e ao próprio povo do vilarejo, como também já faz um foreshadowing ligando o vilão com o protagonista Po. E que isso, na minha opinião, é essencial para qualquer filme de animação, que você vai ter um vilão que é meio que para ser o oposto do protagonista, porque o Tai Lung é isso. E sem falar na genialidade, que é você sentir o nível da ameaça do Tai Lung com ele ajoelhado e acorrentado. O Tai Lung não está numa posição de imponência, é o contrário. E mesmo assim, ele passa imponência. É um dos melhores vilões já criados dos filmes de animações. Que a direção sabe fazer isso. Esse é o poder de um bom planejamento, uma boa direção aliado a um bom storyboard. Por isso que essa apresentação do Tai Lung é ótima. E bem, voltamos pro Po, que chega no Palácio de Jade e fica encantado com todos os objetos históricos ali. Fica claro que o Po respeita demais toda essa cultura ao redor dele. É bem verdade que ele vai quebrar uma urna de 1000 anos lá, super mega importante, mas ele fez isso respeitando a urna, foi um acidente. Po, assim como um adolescente, um pré-adolescente chinês, ele também tem muito respeito e orgulho da sua história. Não é que o Po é um rebelde, ele é anti o sistema, ele é anti o seu pai, ele é anti o legado da cultura. É o contrário, ele quer abraçar essa cultura, mas ao mesmo tempo ele também quer ser importante. E eu imagino que esse sentimento seja muito relacionável para crianças, adolescentes chineses quando viram esse filme quando saiu. O Mestre Shifu não acha que ele seja digno em estar ali, mas aceita treiná-lo conforme Voltamos. seus costumes. No fundo, o Mestre Shifu não acredita na profecia do Mestre Oogway, e ele quer secretamente que o Po desista disso tudo. E isso vai nos levar para uma cena muito legal com os 5 Furiosos. Os 5 Furiosos possuem um extenso fã-clube na internet. Muita gente ama os 5 Principalmente a tigresa. Um negócio que eu tenho que falar. A vilã do quarto filme é uma merda. Enquanto que ela fala, não, eu não sou uma das 5 Furiosas porque eu sou baixinha. Aí, vai ver que tem literalmente um louva-a-Deus. A porra de um louva-a-Deus. Só que isso eu falo mais no vídeo do Kung Fu Panda 4. Furiosos, até mais do que o próprio Po. E eu consigo entender total porque as pessoas amam os 5 Furiosos. Os designs são muito legais, inspirados na própria história da literatura chinesa. Eles também são muito maneiros. E eu só consigo imaginar que nas sequências eles vão valorizar bastante os 5 Furiosos, já que eles são tão legais assim. Eles nem aparecem no quarto filme, caralho. Né? Furiosos, já que eles são tão legais assim, né? Claro que o Po não se sai bem no primeiro dia do treinamento. Já os 5 Furiosos realmente estão chateados com a escolha do Po, especialmente a tigresa. E todos eles debocham das habilidades do Po e da sua aparência. Você desonra o Kung Fu e se tivesse um pingo de respeito por quem nós somos e o que fazemos, você sumiria daqui. Lembrem-se, crianças, bullying existe desde os tempos mitológicos da China. O panda fica chateado e até por isso vai comer frutas num pessegueiro.
É aqui que surge o Mestre Oogway, o único que realmente acredita que o Po está apto a ser o dragão guerreiro. Mas hoje é uma dádiva. A tigresa olhando ele. Você é um bosta, você é um merda, não serve pra porra nenhuma. Por isso que a tigresa é farmadora de aura, não tem como. Por isso que se chama presente. Ah, eu amo essa tartaruguinha. E aqui a gente chega num dos outros pontos que esse filme e essa história quer dizer com o protagonista Po. E que também vai conversar com o público-alvo do filme. Quem você quer ser quando crescer? O Po representa um pouco esse dilema do público. Só que o filme também vai argumentar que o que realmente importa não é o que você vai ser amanhã, e sim o que você faz hoje para ser quem você vai ser amanhã. Sabe aquela frase que o fim não importa e sim a jornada? Que hoje a gente debocha bastante porque é uma coisa que virou meio clichê e toda hora a gente vê esse tipo de mensagem em filme. É uma mensagem um tanto quanto clichê? Não vamos dizer que não é. A gente já viu isso 500 vezes. Mas no caso do Kung Fu Panda, eu realmente acredito que eles querem dizer isso com toda a sinceridade da alma deles. O Mestre Oogway fala isso e eu acredito no Mestre Oogway. O filme abraça tanto a cultura chinesa que ele fielmente acredita nessas palavras. Não só o Mestre Oogway, o filme inteiro fala sobre isso. Cada diálogo, cada momento, cada passagem do Po que o vai levar a ser o dragão guerreiro no final é uma convergência dessa ideia que o filme quer passar, e é essa coerência com todo o filme que faz a mensagem não ser clichê e faz ela ser acreditável. Você pode fazer dois filmes completamente diferentes que têm o mesmo significado. O fim não importa, é a jornada, é o presente, blá blá blá. E você pode fazer o Kung Fu Panda, que acredita tanto nisso que quase vira uma filosofia. E quando você coloca isso no DNA do filme, a mensagem pode até ser clichê, mas ela é totalmente relacionável. Você vai comprar a dor do Po, você vai comprar a jornada do Po, você vai entender. O clichê desse filme é o clichê bom. É aquele famoso clichê. É clichê, é muito clichê. Isso aqui é bom pra caralho. E você vai tirar isso um pouco pra sua vida pessoal também. E quem tá falando isso é um adulto que já viu 500 milhões de filmes de animações. Eu já vi de tudo. E eu escuto o discurso do Oogway e não acho um discurso, não acho. Enquanto isso, Tai Lung consegue fugir da prisão. Cena mais farmadora de aura do filme. Essa cena é foda. Por causa de uma mísera pena daquele mensageiro de antes. E isso nos leva para uma cena. O cara batendo em todo mundo por causa de uma pena. Espetacular da fuga da prisão. Essa cena das flechas é cinema absoluto, mas não para por aí. É toda a fuga da prisão que é maravilhosa. Imagina você com 12 anos na cara, em 2008, assistindo esse filme no cinema. Caraca, velho, você nunca tinha visto algo igual. Não tem como não sair apaixonado por esse filme. O Tai Lung consegue fugir e usa o mensageiro para avisar que ele está voltando. E ninguém poderá impedi-lo de ser o verdadeiro dragão guerreiro. E finalmente a gente pode falar um pouco mais desse vilão, o Tai Lung, que é um outro personagem que os fãs do Kung Fu Panda amam, e por uma boa razão, porque assim como Kung Fu Panda, ele é mais do que aparenta. Ele tem até um nível de complexidade para um vilão que você poderia esperar, que é só o conflito da ameaça física. O Tai Lung é o típico vilão espelhado ao protagonista. Ele tem uma grande habilidade de Kung Fu e o seu físico está no ápice, mas ele não tem o coração para ser dragão guerreiro. Ele é o fortão, muito forte pra caralho, só que a personalidade do maior vilão de todos, do Hans Landa. E a motivação que faz o Tai Lung querer ser o dragão guerreiro bate inversamente com a motivação que faz o Po querer ser dragão guerreiro também. No dia seguinte, Po está pronto para começar o seu treinamento com a motivação renovada. Isso nos leva para um clipe montagem com o Po fracassando em todos os treinamentos ao longo do dia. À noite, ele conversa com os 5 furiosos sobre Tai Lung. E isso desencadeia um flashback envolvendo o vilão.
A verdade é que Tai Lung era um dos filhos adotivos do mestre Shifu, e que o mesmo Ele tinha quantos filhos adotivos? tinha treinado para ser o dragão guerreiro. Tai Lung aprendeu Kung Fu como nenhum outro, mas ele estava obcecado em um único objetivo: ser dragão guerreiro. O mestre Oogway viu maldade em seu coração e negou o título ao Tai Lung. E como o vilão reagiu à frustração de não ser dragão guerreiro, ele destruiu tudo que viu pela frente e causou pânico no Vale da Paz. O vilão tentou pegar o pergaminho à força, mas foi impedido pelo mestre Oogway. Quanto ao mestre Shifu, ele amava Tai Lung, e essa traição o fez mudar para sempre, se distanciando de seus próprios alunos, não se conectando e não demonstrando empatia a nenhum deles. Esse passado é importante para a gente entender as motivações do Deu pena do mestre Shifu. Tai Lung, mas só nesse flashback ainda não dá pra ver um pouco o quão complexo é o Tai Lung. Porque quando você vê aqui, é só o vilão que teve uma coisa negada a ele se frustrou e virou o vilão querendo mais poder. Beleza, você pode ver o Tai Lung só desse jeito, mas tem mais coisa por aí que não tá tão óbvia ainda. E se o filme do Kung Fu Panda fosse só um filme de Kung Fu pra crianças com animais, ele nem teria se esforçado muito em tentar fazer esse vilão meramente complexo. Talvez tivesse tido um flashback e acabou. E na verdade a gente vai ter bem mais do que isso. Pra mim o Tai Lung tinha tudo pra ser um vilão super genérico, mas eu não consigo ver ele dessa forma. E não me entendo mal, eu não tô dizendo que ele é excelente, um dos melhores vilões de todos os tempos, nem nada disso. Mas dentro do que você espera pra esse tipo de filme, era muito fácil eles terem ido pra rota mais sem graça do Tai Lung, que era ser apenas uma ameaça física. E não é isso, eles realmente se esforçam em querer fazer o Tai Lung um vilão bem feito. Porque o que de verdade vai fazer com que o Tai Lung seja o vilão dessa história é justamente a relação dele com o mestre Shifu. E é dessa relação que a gente vai fazer o paralelo do Po com o pai dele, que já tinha todo o conflito geracional. E aí voltamos pro mestre Shifu e o Tai Lung, com o mestre Shifu aumentando o ego, mimando o Tai Lung. O erro do mestre Shifu é exatamente o oposto do erro que o pai do Po tá fazendo com o Po. Tem uma grande escala aqui de dois pais que amam seus filhos, mas que estão cuidando errado de seus filhos. Porque o que importa não é uma ponta e nem a outra, o que importa é o equilíbrio. E é aí que entra o segredo do Kung Fu Panda. Equilíbrio que bate totalmente de acordo com o taoísmo. Voltando para a história, o Shifu recebe a notícia que o Tai Lung fugiu da prisão. E ele vai avisar o mestre Oogway. E nesse momento temos mais uma ótima cena com o nosso Tortuguita favorito. Eles conversam sobre como o Shifu não acredita no Po e que ele quer ter o controle de tudo, desde o incidente do Tai Lung. No final, Oogway diz que chegou a sua hora. Princípio. Proteção solar dermatológica. Chegou a sua hora. O cara falando, eu vou morrer, cara, não tenho mais minutos de vida, eu vou morrer. E parte para outra. Precisa acreditar. Mestre! Essa é a O mestre Oogway era praticamente um pai do Shifu. Então essa perda deve ser muito triste pro Shifu. aquela típica cena de filme de animação que eles colocam sabendo que as crianças de 12, 13 anos vão chorar. Mestre Oogway! E o Mestre Oogway, de fato, é um ótimo personagem, é só que essa morte vem um pouquinho do nada. Tudo bem que o Oogway falou que tava chegando a sua hora, mas também parece que vem um pouco do nada. Mas tudo bem, é uma cena muito bonita, as flores de cerejeira caindo ali em volta dele. É uma cena muito bonita, então eu vou passar esse pano. Naquela mesma noite, podemos ver que o Panda está se enturmando com os 5 Furiosos. Eles já o veem como um amigo. E isso é legal, porque eles começam a tratar o Panda melhor. Assim que eles enxergam que o Po é determinado e que não vai desistir assim tão facilmente do treinamento. A única resistente nesse momento é a tigresa. E claro que isso não tem nada a ver com o Po, e sim com a tigresa. Afinal, ela também foi cuidada pelo Shifu. Ela é tipo uma Tai Lung que deu certo. foi o Po que ficou no seu lugar para ser o dragão guerreiro. Ela sente ciúmes e isso afeta o seu julgamento. Já o Mestre Shifu aparece
e avisa sobre Então ela tem inveja. Inveja, essa é a palavra. Tai Lung. Isso deixa Po com medo, que tenta até fugir, mas dessa vez cabe ao mestre Shifu acreditar no seu discípulo. Essa cena é muito boa e eu não vejo as pessoas valorizando tanto. Eu vejo as pessoas valorizando os diálogos do mestre Oogway, mas a presença do mestre Shifu ali, ela é fundamental para toda a história. Isso porque o Shifu agora acredita no Po. Mas o que fez ele mudar de ideia? Foi só porque ele levou o sermão do mestre Oogway? Aí que tá. Não foi só por causa do discurso do mestre Oogway que o Shifu mudou o seu conceito do Po. É mais do que isso. É porque ele acredita na filosofia de vida que ele segue. Ele acredita nos costumes que o Shifu... Ele acredita nos costumes, nas tradições que o Vale da Paz cultua. Como eu disse, o Kung Fu Panda tem vários paralelos com a filosofia taoísta. O mestre Shifu acredita nela. E isso é evidente pelo visual que o filme adota. O discurso do Oogway fez o Shifu perceber o quanto que ele havia se afastado do que ele acredita. É o fato do Shifu acreditar no taoísmo que faz ele realmente... Não lembro o Pão de Açúcar, essa montanha que tá aqui atrás. Caralho, é o Pão de Açúcar. É o Pão de Açúcar, não tem como. acreditar no Panda. Não é só o discurso no jutsu, é a junção das duas coisas. E esse é um outro motivo do porquê que eu acho que esse filme fez tanto sucesso na China. Porque mesmo sendo uma visão ocidental da cultura oriental, eles pegam esses elementos que, convenhamos, é bem difícil de você entender, compreender e colocar numa história infantil de 1h20, e eles colocam tudo dele, cada ponta, cada diálogo, cada sequência do personagem para conversar com isso. Isso pra mim é um respeito muito grande com a cultura chinesa. E é óbvio que eu não posso falar pra todo mundo. Eu fiz uma pesquisa pra ver o que o pessoal achava também, não ia falar isso da minha cabeça. E a percepção geral na época do lançamento do filme foi essa. Existe todo um contexto político-social do porquê que isso deu certo naquela época, mas isso não tira... Então que fosse lançado, sei lá, em 1990, não daria certo. E os méritos do filme também. E é importante dizer também que nem todo filme é perfeito e a arte pode ser absorvida de diversas maneiras dependendo do indivíduo. Talvez alguns chineses não tenham comprado tanto o que o Kung Fu Panda quer dizer. E não tem nenhum problema com isso. Mas é um fato que esse filme fez um grande sucesso lá, especialmente suas sequências, e isso não foi por acaso. Não é só porque tinha luta marcial no meio do filme muito bem feita. É mais. E isso vai desde a concepção dos personagens, a inspiração, a pesquisa que eles fizeram para criar esses cenários e a própria temática do filme. Nesse momento da história, o Shifu se comporta como um verdadeiro mestre, em total harmonia com a sua filosofia, e pronto, motivado para treinar o Panda a ser o que o destino falou que ele vai ser. E viram como dá pra fazer uma típica jornada de herói, com todos os beats clássicos, e ainda ter algo diferente e interessante acontecendo na história? Ter a jornada de herói, às vezes, pode ser uma maldição. É óbvio que quando você estava fazendo uma jornada de herói em 2008, não era tão difícil como fazer hoje, porque... Pior que é, porque 2008 tem muitos temas que ainda não foram explorados em nenhum filme. E era muito fácil fazer isso. Principalmente um tema que nunca foi explorado, a cultura chinesa. Hoje é ainda mais difícil porque a gente já tem ainda mais coisas diferentes acontecendo. Isso cria uma igual que eu acabei de falar. A estrutura é mais fácil de escrever desse jeito, mas dentro da estrutura vem a previsibilidade. Mas não é porque o filme é previsível que ele também não pode se aprofundar nos outros temas que ele vai falar. O problema é que o Po desarma a confiança do Shifu ao questionar como que ele vai treiná-lo. E o Shifu fica em dilema. E ambos os personagens ficam no impasse. Quem observa tudo isso de longe é a tigresa, que decide agir por conta própria e deter o Tai Lung sozinha. Os demais furiosos aparecem e revelam que vão ajudá-la também. Deter o Tai Lung sozinha. Os demais furiosos aparecem e revelam que vão ajudá-la também.
No dia seguinte, Shifu encontra o Panda realizando altas técnicas de Kung Fu sem perceber por estar com fome. Era esse o ângulo que o mestre Shifu estava procurando. O cara quando tá com fome vira o maior lutador da história. E agora ele sabe como treinar o Panda. Não existem acidentes. E subitamente o mestre Shifu se tornou um dos melhores personagens do filme. Finalmente começa o verdadeiro treino do Shifu. E toma esse clipe montagem extremamente bem divertido com o Go treinando. E esse clipe montagem ele é tão bom, mas ele é tão bom, ele é tão bem feito, que você até esquece que o treinamento do Go dura um dia. 1 ou 2 dias, sei lá, talvez uma semana. Convenhamos que é tempo insuficiente para ele dominar a habilidade de Kung Fu. Esse pra mim é um defeito que o filme tem, mas ele tá tão bem mascarado nessa cena de clipe montagem. Era pra ser no mínimo um mês. Que eu quase não percebi. Aliás, a luta do Go com o Shifu usando os hashis é pura criatividade. E essa é uma palavra que define muito bem as cenas de ação, de combate que esse filme tem. É Que luta foda, os caras usam hashi pra lutar. Muito foda. pura criatividade. Todas as cenas de ação tem alguma coisa que só ela tem e que faz aquela cena ser especial. É até complicado dizer que esse filme tem um monte de cena de ação especial muito bem feita, porque, sei lá, se todo mundo é especial, meio que ninguém é especial, né? Mas, cara, não é o caso desse filme. Todas as cenas de ação são maravilhosas. Dá pra ver que houve um esforço de produção enorme pra fazer uma cena como essa. E essa daqui, e essa. E aqui fica o questionamento se quando esse filme saiu lá em 2008, o Kung Fu Panda não tinha as melhores cenas de ação pra uma animação em CG. Porque olha, eu acho que ele tinha. E justamente porque os outros filmes em CG não tinha esse foco, assim, desse jeito. E assim, eu não sei se eu não tô exagerando nesse elogio, mas eu acho que na época ele tinha. E se não era, era top 3 aí, sem dúvida. Enquanto isso, os 5 Furiosos encontram o Tai Lung numa ponte. E agora, meus amigos, se preparem para uma cena de ação 10 de 10. Só que antes tem esse diálogo lendário. Finalmente, um oponente digno. Nossa batalha será mais do que... Eu pensava que esse áudio era Dragon Ball, cara. Eu pensava que esse áudio era Dragon Ball. Mas não, é de Kung Fu Panda. Áudio muito foda. Absolute. Tai Lung. Um diálogo lendário para um vilão lendário para um filme lendário. A luta na ponte não tem outra palavra para descrever, é espetacular. E justamente pelo que eu falei antes, né? É algo que você nunca viu. É criatividade na veia. É um Kung Fu que só poderia existir numa animação. E isso é legal do gênero Wuxia. Fazer o Kung Fu fantástico. E com o poder de uma animação, você pode colocar o fantástico na 10ª potência. E é isso que esse filme faz. O Tai Lung parece que vai ser derrotado, mas ele volta do outro lado da ponte e derruba os 5 Furiosos usando a Matou o Monkey. técnica secreta. Essa cena que acabou. Essa cena tá demais. Os 5 Furiosos retornam derrotados ao vale. Isso afeta novamente a moral do Po. Mas para remediar isso, o Shifu oferece o pergaminho do dragão guerreiro. Numa linda cena, o pergaminho é pego pelo Shifu. E finalmente o Po abre o pergaminho. Mas ele fica surpreso ao descobrir que não há nada dentro. Isso faz questionar o próprio Oogway e a filosofia que eles têm vivido ali. Até o mestre Shifu fica abalado com o que aconteceu. Por isso, ele abandona o plano original e pede para os guerreiros ajudarem na evacuação da cidade. O Po se encontra com seu pai, que fica extremamente feliz ao vê-lo. Contudo, ele volta a falar sobre a loja de macarrão, o que deixa Po mais chateado ainda. É então que ele finalmente percebe que o seu filho precisa de apoio, e ele revela o segredo da sua sopa. E é aí que tá, não tinha segredo. Na verdade, o segredo da sopa era que era simplesmente uma sopa. Quem a fez? Sopa é uma sopa. Você faz uma sopa e é uma sopa. A sopa era especial porque ele se dedicou a fazer. E com isso o Po tem a epifania.
do que o pergaminho queria dizer. O reflexo era ele mesmo, o segredo para ser o dragão guerreiro era quem ele era. E agora o Po acredita nele mesmo. Não existe ingrediente secreto. E de novo, clichê? Clichê. Mas como que eles contam isso e o jeito que tá bem amarrado com o que o filme quer dizer que faz toda a diferença. Você querer analisar esse filme pela mensagem, ser clichê ou não, é como o Po abriu o pergaminho esperando que fosse ter uma técnica secreta ali dentro. Não tem, porque o que importa é como que ele chegou ali, é a dedicação dele. E o que importa nessa mensagem do Kung Fu Panda é como que eles contaram, é a dedicação que a gente vê em cada frame desse filme. É a mesma coisa, o filme é o próprio pergaminho. Finalmente, Tai Lung aparece no Essa cena é mais do que lendária. templo e ele tem uma discussão muito boa com o Shifu. Ele culpa o mestre, o seu pai, por não ter ido contra ao que o Oogway falou sobre ele não ter sido escolhido para ser dragão guerreiro. O Tai Lung ainda diz que ele foi enganado pelos sonhos do seu suposto pai. Diz que ele Aí ele fala, você é adotado, seu merda. foi enganado pelos sonhos do seu suposto pai. E finalmente, no terceiro ato, o filme abre todas as cartas que ele tem para revelar a complexidade do Tai Lung. É aqui que fica ainda mais evidente o paralelo do mestre Shifu com o pai do Po. É como se o Tai Lung tivesse sido mimado para acreditar que ele era o escolhido. E agora, o Tai Lung não sabe lidar com a frustração de ter sido rejeitado. Já o Shifu fez tudo o que ele podia para seguir o que lhe foi ensinado. Ele incentivou seu filho a seguir o sonho dele, do mestre Shifu. Ele projetou no Tai Lung o seu próprio sonho de ser o dragão guerreiro. Qual que era o verdadeiro O Shifu sendo mais baixo que não sei o que ia ser o dragão guerreiro, confia. sonho do Tai Lung? Não sabemos, porque desde criança foi dito que ele tinha que ser o dragão guerreiro. E isso gerou a frustração no Tai Lung, tornando ele essa pessoa mimada, complexa e frustrada com seu pai. Shifu e Tai Lung representa a morte do sonho pessoal, enquanto que Po e o seu pai representa a vitória do sonho pessoal. No fundo, o Tai Lung só queria a aprovação de seu pai. E finalmente o Shifu percebe onde ele errou. Ele admite que tem orgulho de Tai Lung e pede perdão pelo seu erro. As palavras afetam o vilão, mas não o suficiente para vencer a sua frustração. E é quando ele está prestes a matar o Shifu que o Po aparece. O Tai Lung fica decepcionado ao ver que o dragão guerreiro é só um panda. Uma luta se segue e vai até as ruas do vale. Infelizmente, essa luta não é tão boa como aquela da ponte. Mas convenhamos que se a luta final fosse melhor que aquela luta da ponte, esse filme ia ter que ser 10 de 10. Não ia ter que fazer. O filme já tinha operado um milagre, que é... Eu acho que esse filme vai ser um 9. Um 9 muito gostoso. Aquele 9 gostosinho assim. Dá vontade de beijar. Superar a cena da prisão com a cena da ponte. Superar a cena da ponte com... Não, a melhor cena de luta com certeza é da prisão. Porque o cara, aquela cena é foda demais. É farmando aura 100%. E da ponte é farmando aura demais. Uma outra cena ainda melhor, tá louco, esse é um milagre duplo. O panda derrota o Tai Lung usando o Kung Fu e o seu corpo como vantagem, provando que Kung Fu não tem nada a ver com porte físico, e sim sobre a pessoa. Tai Lung não acredita no que está vendo, e finalmente cai após o Po utilizar a técnica secreta do dedinho. A cidade inteira retorna por conta da explosão, e testemunha Po como um verdadeiro herói. Ele abraça o seu pai, e os 5 furiosos reconhecem o seu talento e o chamam de mestre, até mesmo a tigresa, concluindo aquele arco que ela tinha. O Po então lembra do Shifu e retoma o templo para ver o seu mestre. Sim, Shifu está vivo e percebe que tudo que o Oogway previu... O Shifu quase morrendo. Eu vou morrer, me ajuda, por favor. Eu vou morrer. Aí ele vê ele. Eu não vou morrer, eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver, caralho! Estava certo. Tem ainda uma última pegadinha fazendo parecer que ele vai morrer, mas não morre. E a última cena são os dois meditando. E assim termina Kung Fu. É tipo aquela piada de Shrek.
A DreamWorks gosta de replicar piadas. Panda, me desculpa quem acha esse filme genérico, não concordo, pra mim é um ótimo filme. Inclusive fazia muito tempo que eu não assisti o primeiro filme e assistir de novo agora como adulto me fez gostar ainda mais do primeiro Kung Fu Panda. Numa primeira camada, Kung Fu Panda é o seu típico filme de jornada de herói que segue toda a estrutura clássica de um filme com esse tipo de roteiro. Mas pra mim o filme vai além. Primeiro porque é uma ótima animação do ponto de vista técnico. As cenas de ação são espetaculares. Criatividade na 10ª potência. Pegando o gênero wuxia, entendendo como ele funciona e aplicando uma lógica de animação, deixando ainda mais fantástico. O Po é um personagem muito carismático que até te faz esquecer algumas conveniências que o roteiro faz para torná-lo um mestre do Kung Fu, como aquela questão do treino em poucos dias. O Tai Lung parece que vai ser um vilão genérico, só com uma ameaça física, mas se revela um vilão frustrado. Se isso é vilão genérico, eu não sei o que é vilão original. Por ter sido mimado pelo seu pai a seguir o sonho dele e não o seu próprio. E quando ele percebe que não vai atingir esse sonho, essa expectativa impossível... Bora fazer um ranking de vilões. Por enquanto eu vou deixar o Tai Lung em segundo lugar. Não, em primeiro. O desenrolar dos filmes nós vai vendo, só que vai ter quatro listas e a cada vídeo nós colocar um vilão. Então ele fica por enquanto em primeiro. Eu não acho que vai ter vilão melhor do que ele, porque o Tai Lung farmador de aura infinita, mas vai que tem, né? Ele se frustra e tudo que ele realmente queria no final era que seu pai tivesse orgulho dele. E ainda tem toda a questão da representação da cultura chinesa, do taoísmo e o respeito que eles tiveram na hora de fazer esse filme. Obviamente não é um filme perfeito. O próprio pai do Po, eu sinto que é mal aproveitado no filme, porque ele aparece no início e no fim. E ele some no miolo, e a participação dele era importante nesse filme. Eles deveriam ter focado um pouco mais na relação do pai com o Po, mas também dá pra dizer que eles deixaram isso pra uma sequência. E os outros pontos negativos caem por conta da questão da previsibilidade. Nossa, a luta vai ser mais do que lendária. História por ser jornada de herói, só que é aquela jornada de herói bem feita, bem amarrado com o que eles querem dizer com a história, e por isso que eu não acho que seja um grande problema a história ser previsível assim. De novo, é a jornada, o pergaminho que você vê no pergaminho, e tem uma outra conveniência na história ali que é um ponto negativo. E agora sim, vamos para nota máxima e para nota mínima. Para nota máxima é nota 8, destacando as cenas de ação. Eu não acho que seja nota 8. Deu uma nota 9, nota máxima. Eu acho que eu não vou julgar sua opinião, mas pra mim nota máxima é nota 9. A mensagem do filme, Shifu e Tai Lung. Agora, pra nota mínima, eu não consigo ver esse filme com menos de... Eu dou um 7, nota mínima 7. Vamos ficar com notas diferentes. Então a dele ficou mais ou menos fechada no 8. A dele ficou fechada no 8. O meu deve ter ficado também no 8 ali, 8,5. A média deve ter ficado 8,5 ali. 7,5, porque pra mim ele é mais do que apenas bom, ele já tá no terreno do muito bom, o que seria o equivalente à nota 7,5. Kung Fu Panda tem paixão e você sente isso. E assim, a nota final de Kung Fu Panda 1 fecha em 7,8. Arredondando pra cima, porque o filme merece. E aqui termina a minha análise. A minha deve ter ficado ali no 9. Do primeiro filme do Kung Fu Panda. Adorei assistir esse filme, adorei. Filme que só farmador de aura assiste, só farmador de aura. Só Sigma Boy assiste esse filme. Fazer essa análise, estou muito empolgado em reassistir o 2, o 3 e o 4. Mas a gente chega lá, é uma saga que promete muito e por isso eu gostaria dos comentários de vocês. Deixa aquele joinha, compartilhe o vídeo com um amigo e se inscreva no canal que tá começando agora. Gente, é isso, muito obrigado para todo mundo que assistiu o vídeo até o final. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Vídeo muito massa. Semana que vem tem mais dessa saga. E vai ser uma das melhores sagas, eu prometo. E fui!